Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. O café é a casa de todo mundo, a casa de todos nós. Mas hoje, especialmente, nós temos alguns visitantes especiais, meus pais. A minha de Nalva, que fez o cachorro quente para a galera, o molho. O meu pai, Cosme, está aí com a gente. A Júlia disse que percebeu que o molho não era meu, porque o de hoje tinha sabor. Eu não entendi. Acabou aí. Aí eu tinha entendido que eu cozinhava bem. Eu acho que eu vou precisar de alguns masterchefs e cursos para me recuperar. A Jéssica e o Dani também estão com a gente hoje. A Jéssica está ali, em algum lugar. Foi ali. Ela está tomando café. Isso aqui fica à vontade do café. Você, durante a celebração, pode pegar o café, pode ficar à vontade. Os demais vocês estão aqui sempre, então o hóspede é de casa, não vou citar não. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, desculpa, diz assim a palavra de Deus. Jesus, seguindo no discurso do Sermão da Montanha, por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Que difícil, hein? A maior parte da carne brasileira indo para a China, a gente comendo ovo, não se preocupe com o que vocês vão comer. Se vai ser carne, se vai ser peixe, não se preocupe com o que vocês vão comer. Beber a bebida está assim com muito imposto, mas ainda está razoável, né? Ou vestir. O pessoal lá, José Paulino, vai resolvendo um pouquinho esse problema aqui do vestir. Pergunta Jesus em relação a essa ansiedade dos discípulos da multidão quanto a comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida? E o corpo não é mais que a roupa? Legal a pergunta de Jesus, hein? A vida não é mais do que a comida? Eu fiquei pensando, mas a gente para viver não precisa comer? Jesus está dizendo que numa outra dimensão, não necessariamente. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Ontem faleceu uma grande amiga do passado, a pastora Paola Torres, ali em Osasco, missionária italiana. A conheci há muitos anos atrás, mulher de Deus, e partiu para o Senhor ontem. Ela foi enterrada hoje de manhã. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Será que a gente consegue controlar e dar conta do poder da vida, dizer qual vai ser o nosso último dia, o nosso último instante de respiração? Não, a gente não consegue fazer isso. E por que vocês se preocupam com a roupa? E aqui a gente não está dizendo de várias opções de roupas. Não é isso. O Evangelho está dizendo é do básico. Roupa para se agasalhar, roupa para você conseguir não sair por aí peladão, na nossa cultura, claro, aqui ocidental e urbana. Observem como crescem os lírios do campo, as flores, né? Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, que foi o grande rei, riquíssimo de Jerusalém, construiu maravilhas do mundo da época. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo,
Não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé, gente que acredita pouco? Será que Deus não vai ser mais generoso com vocês do que Ele já tem sido com as flores que não trabalham, que não fabricam roupa? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer. Se a gente vai comer carne ou não, se vai ser ovo, se vai ser lombo de porco. Lombo de porco na peça está um bom preço essa semana. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, daqueles que não acreditam em Deus, dos gentios. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Olha que legal. Seu Pai Celestial já sabe exatamente do que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas, ou em algumas versões, acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Viva hoje, como a gente disse na semana passada, porque amanhã eu não tenho como ter controle sobre ele. Aliás, eu nem sei se de fato estarei vivo. Espero que sim. A gente sempre tem uma expectativa do futuro. A gente tem um certo desejo de eternidade. Nós ocidentais, a gente tem uma herança grega antiga. Tudo bem que, como eu já disse, para os gregos antigos, ali, século V, IV a.C., a ideia de eternidade estava mais vinculada à memória, isto é, por quanto tempo você seria lembrado do que efetivamente você vivesse, quanto tempo de vida. Então, ir para uma guerra, ser vitorioso, ser lembrado, esse era o drama lá de Aquiles. Bastam para hoje os próprios problemas deste dia. Olha que maravilha. Eu digo que essa mensagem de um exercício da não preocupação, da não ansiedade que Jesus nos deixou escrito aqui no Sermão da Montanha, hoje se paga 8, 10 mil reais para ficar um final de semana dentro do hotel pulando com coach, que diz para você não se preocupar com amanhã. Jesus fala isso gratuitamente, você não precisa passar cartão de crédito, você não precisa parcelar, não precisa ficar doidão pulando naquelas músicas de efeito assim, de grupo, de histeria coletiva. E Jesus está dizendo isso aqui: se preocupem, vivam hoje, porque a preocupação do amanhã, cada dia tem o seu próprio mal, e você se preocupando ou não, isso não vai mudar a realidade. Agora, como eu vivo hoje, sim, eu posso alterar, eu posso aprender a descansar em Deus. Então, o que Jesus nesse momento está propondo aos discípulos é que eles consigam razoavelmente deixar a ansiedade e abraçar a confiança na provisão de Deus. Isso é bastante difícil, é um exercício de espiritualidade que nos desafia não só a cada dia, mas a cada instante. A gente está encerrando a série de mensagens passado, presente e futuro. 2 semanas atrás falamos sobre o passado, sobre o quão é difícil o exercício de colocar cada memória, cada lembrança dentro de mim, no seu lugar devido, ainda que tenham sido lembranças ruins, porque o não mencionar, o não dito, o não falar sobre elas é como a negação da própria identidade, isto é, de eu ser inteiro, passa por um reconhecimento da minha própria história. Então, eu não posso negar nada do que me aconteceu. Eu posso fazer o exercício da ressignificação dessas memórias, mas deixar de lado é impossível. Não tem, a não ser que você tenha algum problema de memória, o que não é uma coisa legal. É melhor lembrar, ainda que sejam coisas boas e ruins mescladas, do que não ter memória, senão você perde a própria história. Quem não lembra, não é, porque a gente é o que a gente viveu e o que a gente está vivendo hoje. Falamos também na semana passada do desafio de estar no presente em um mundo que em todo tempo diz que você não basta, que você não é suficiente. Então a gente vai entrando numa relação
com os ritos da vida, com os fatos, e trabalhar, ir para a igreja, e namorar, casar, viajar, mas a gente vai fazendo um negócio meio esquizofrênico, que é assim, a gente separa o fato da experiência. Falamos também que a gente vai tendo essa sensação de que o dia deveria ter 30 horas, porque eu não dou conta, eu não consigo estudar o suficiente, eu não consigo ganhar dinheiro o suficiente, eu não consigo tempo na minha família, tempo no meu cachorro, tempo para descansar, eu não vou conseguir o tempo do que eu preciso. Mas o tempo não mudou cronologicamente. O que mudou foi a nossa experiência ou a nossa falta de experiência com o tempo, isto é, estar no presente. Nesse momento, está aqui na celebração, está aqui, sem se preocupar com como vai ser amanhã. O trabalho, o busão, o metrô, o chefe que você tem vontade de quando em quando de dar enfim, conversar um pouquinho com ele de uma forma mais firme. Então, a dificuldade que a gente tem de estar no agora. E a gente conversou um pouquinho de que o presente de Deus é o presente, apesar da redundância. Presente como dádiva é o agora. É a beleza da gente viver um instante. E hoje, o que eu estou tentando pensar e conversar com vocês aqui é sobre o futuro. E falar em futuro, ao menos na nossa época, é falar da ansiedade. Vez ou outra, essa ansiedade fica até ligada a uma depressão, por um sentimento de insuficiência em relação ao mundo, a tudo. Parece que a gente não consegue mais estar na vida. E há muitas exigências, carreira, relacionamento, idade que casa, idade que separa, idade que tem filho, idade que vai para um cargo de gerência na empresa, idade que tem que se aposentar, que ninguém mais vai, né? Mas assim, a gente vai tendo uma relação com o tempo muito, muito bizarra. A gente não sabe se vai ter o dinheiro, e se eu aplico naquele fundo, e se a bolsa quebrar, não, e se eu aplico na poupança, não está abaixo da inflação, mas... Aí o Daniel vai falar, não, você é consultor financeiro. Mas basicamente assim, é o apetite. Será que eu estou comendo demais? Será que eu estou comendo de menos? Graças a Deus eu acho que eu estou comendo o suficiente. Mas bate aquela ansiedade de você pensar assim, putz, né? Então o açúcar, qual que é o açúcar bom? Para a gente viver mais, para a gente ter mais futuro. É o refinado? Não, é o veneno. É o demerara? Não, não é. É o união. Ele é o rapaz das piadas do café, então geralmente essa não foi daquelas melhores da sua, é melhor aquela do ar-condicionado. Então há muita ansiedade em relação ao futuro. A gente já nasce numa ansiedade. A gente tem uma geração que a fila é impossível porque a fila vai nos fazer gastar tempo. Tem uma galera esperta que enquanto está na fila, está fazendo curso de inglês, está lendo alguma coisa, assistindo alguma série, lançamento, enfim. Uma galera que vai tentando remir o tempo, vai tentando assim, aproveitar um pouco mais do tempo. Mas o fato essa ansiedade, ela vai aparecendo inicialmente na vida do sujeito moderno, do homem e da mulher, como uma relação de insegurança. Insegurança quanto ao amanhã. Insegurança sobre o futuro, se é que se vai ter. Porque alguns vão numa vibe de que, putz, talvez eu não tenha nem futuro. Então, a gente tem uma mídia que nos convoca a esse amanhã. A gente tem um movimento curioso, evangélico no Brasil, que nos convoca também a uma saída do presente, a estar no amanhã, porque eu sou filho do rei, eu tenho que tomar a vaga do cara na empresa, porque ele é do inimigo e eu não sou, a bênção é maior sobre mim, eu vou derramar óleo na cabeça dele. Então, vão surgindo várias histórias, inclusive dentro da fé cristã, que vão, como se fosse assim, abraçando esse mesmo ideal de um amanhã que tem que dar certo, de que tem que funcionar. Uma frase muito conhecida, célebre se perguntar para a criança o que você pretende ser quando você vai crescer. Nem toda criança responde isso, mas a criança mais espertinha, ela fala, então, eu quero ser criança, que é como eu estou aqui, quer dizer, eu quero viver o agora, eu não preciso com 7 anos saber o que eu vou fazer, alguns sabem, né? Assim, é curioso. Tem histórias muito assim, lineares, que a pessoa vai seguindo, sempre quis aquilo, sonhou com aquilo. O Júlio, aos 2 anos, a mãe dele uma vez mostrou umas fotos pra gente, já estava lendo. Gente, que isso? Será que ele estava entendendo? Eram só as figuras.
Mas ele pequenininho já ficava lá com o fraldão, lendo um monte de coisa. O fraldão apaga depois, pessoal. Mas então, assim, é como se a gente tivesse que dar certo o tempo inteiro. Isso vai nos sufocando, porque quando a gente vai tendo acesso à vida e à realidade, nem sempre a gente dá certo, né? Mas dá certo no sentido daquela expectativa que a gente tinha. Ou da expectativa do outro, ou da expectativa familiar, ou dos amigos, do que seria dar certo. Então, a gente não pode viver, a gente vai ficando angustiado. E aí, Jesus, conhecendo a nossa humanidade, na condição de homem, naquela ocasião, ele vai percebendo que a ansiedade no nosso coração sempre foi muito forte. Adão no Éden e Eva já estavam assim, muito ansiosos, porque queriam saber mais, porque já queriam pós-graduação, já queriam um doutorado. E o Senhor, o Yahvé, fala, não, calma, fica aí, ó, árvore do conhecimento do bem e do mal, não precisa tocar agora, fiquem de boa, curtam aí, dominem sobre tudo, dominem sobre a natureza, mantenham uma relação legal, tenham uma relação legal comigo, eu vou aqui passear com vocês sempre na viração do dia, a gente vai tomar um café da tarde, tá legal, tá ok, mas não, a ansiedade de conhecer de Adão e Eva fez com que eles ali se desesperassem, não, a serpente é brother, está aqui dizendo que não é bem isso que Deus disse, e começa a enganar Adão e Eva, e o pecado vem, e então em Adão e Eva nós fomos expulsos desse ambiente fora da angústia em excesso, da angústia que vai além daquilo que é a condição do próprio ser humano. E a gente entrou nessa loucura do amanhã, nessa coisa do adquirir, do ter coisas, do ter títulos, e é como se o Evangelho não fizesse uma diferença dentro de nós. E vez ou outra, parece que o Evangelho alcança o nosso intelecto de maneira que a gente entende isso racionalmente, mas não transforma o nosso jeito de ser. A gente não aprende a descansar em Deus. A gente não aprende a confiar na provisão de Yahvé. Eu disse até num vídeo do cafezinho que eu comecei a fazer natação, cada aula eu tenho assim, engolido 1 litro e meio de água. Tem sido uma experiência bem interessante. Mas aí o professor, num dado momento, falou, Cleia, hoje o teu objetivo é aprender a boiar. Eu falei, você está brincando, eu vou ter que ficar paradinho aqui. Ele falou, não, vou te dar uma pranchinha. Mas não ia, gente. Minha barriga descia o joelho, descia tudo. Ele, Cleia, relaxe. Relaxar o que, filho? Se eu afundar aqui, ele falou, fique tranquilo. Você está aí 50 centímetros, assim, só de água, então você não vai afundar. E tem o salva-vidas, então fique tranquilo, boiar. Ele falou, Cleia, não olha assim, fica tenso olhando para a parede na frente. Pode entrar. Aí já fui para a parte de 1,5 metro de profundidade. Ele falou, pode descansar, você só precisa olhar para o céu, precisa olhar para lá. Crente, né, quando ouve isso, falei, tá vendo? É olhar para o Senhor. A gente precisa olhar para Deus no sentido de não ficar olhando só para a lateral, para as paredes, mas saber que vez ou outra a gente não vai afundar. E se afundar, tá tranquilo, assim, que a gente tem um Deus que nos tira do fundo mesmo, assim, do bagação e de lá do fundo da piscina. Então, é um desafio muito grande você descansar e confiar. Você ir abrindo mão da tua ansiedade. Mas aí, a gente tenta algumas possibilidades para ir lidando com essa nossa ansiedade. E uma possibilidade é controlar as variáveis externas para a gente tentar reduzir essa nossa ansiedade. Então, a gente vai fazendo um esforço para mudar tudo que está fora da gente. Então, se a minha ansiedade é ficar sem dinheiro, eu vou sempre guardar X de dinheiro, porque aí eu consigo ficar sem ansiedade. Lógico, um bom planejamento, a gente guarda 6 meses da renda e tal. Eu não quero apanhar do Daniel sobre a consultoria financeira, mas assim, no sentido de que parece que a gente precisa ter aquele dinheiro, senão a gente não descansa. Parece que a gente precisa ter aquela aparente segurança concreta, senão a gente acha que a gente não vai dar conta da vida. Eu estou sozinho, quero muito relacionamento. Não consegui, estou no Tinder, não dá certo, os caras saem a primeira vez, depois somem, bloqueiam, dizem que estavam com a mãe, que saíram com um amigo, mas nunca voltam e tal.
então eu vou arrumar uns peguetes, porque aí eu vou tentando assim conseguir dar conta e reduzir um pouquinho da ansiedade até eu encontrar o definitivo. A gente vai encontrando alguns, de vez em quando é importante os peguetes, tá? Para os solteiros, às vezes é importante, assim. Enfim, mas a questão é, a gente vai tentando controlar o que está fora da gente, para a gente não lidar com essa ansiedade interna nossa. A gente quer fazer as coisas funcionarem absolutamente e exclusivamente com base em nossas próprias forças, sempre. Mas aí, vez ou outra, a gente vai cansando, aí tem uma possibilidade da gente entrar no desespero e desistir de tudo. Se eu não consigo controlar as coisas que estão fora de mim, a fim de solucionar os conflitos que estão dentro de mim, aí eu entro em desespero. Aí eu não dou conta da vida. Aí eu entro em tristeza profunda. Aí pode ser que eu entre em depressão. Aí pode ser que a vida vá perdendo o prazer das pequenas coisas. De levantar, de ir ao trabalho, de sair com os amigos. Putz, sair, vou ter que pegar metrô. E no final, pegar carona. Então pegar o metrô. Pegar um Uber, que fica mais caro dependendo do horário. Aí a gente vai desistindo dos relacionamentos. A gente vai desistindo de fazer um esforço para conhecer pessoas, para se vincular às pessoas. E quando a gente vê, a gente vai se afundando, porque vez ou outra a nossa ansiedade é que a gente cria um mundo de fantasia. A gente cria um mundo em que tudo funciona exatamente como nós planejamos. De repente vem alguém, destrói aquele teu castelo e você não dá conta desse contato com a realidade. E isso vai gerando uma ansiedade no coração. Talvez uma opção interessante fosse a gente entrar numa confiança ativa, isto é, eu faço aquilo que é possível, mas eu vou entendendo o que Jesus está dizendo. Não se preocupe com o que vocês vão comer, beber ou vestir. É como se Jesus estivesse dizendo assim, a vida transcende aquilo que é trivial, a vida transcende aquilo que é básico. É lógico que a gente precisa de dignidade, Deus quer que a gente tenha dignidade, Deus quer que a gente tenha trabalho, comida, melhor se for um trabalho que pague bem, que não escravize, não adoeça a gente, mas é importante que a gente também saiba, existe aquilo que nós fazemos, mas existe também o nosso limite. E quando chega o nosso limite, a única possibilidade é confiar em Deus. Um Deus que sabe do que a gente precisa, e é legal porque Jesus fala justamente isso, seu Pai Celestial já sabe de tudo que vocês precisam. Antes disso, lá ele ensinou sobre oração. Ele diz, ore ao Pai, que é o Pai dos céus. Peçam um pão que seja para vocês. Peçam um livramento da tentação que seja para todos vocês. Mas não se esqueçam, antes de pedir, o Pai dos céus sabe exatamente do que você precisa. Olha que legal. Ele sabe do que você precisa. Teu papel é descansar. E a própria etimologia da palavra é legal, né? Porque é o contrário de cansar. Cansar eu vou pelo próprio esforço. Descansar. É deixar de se cansar. E aí tem uma imagem muito bonita do Evangelho, quando Jesus percebe a multidão, sente compaixão deles, vê o sofrimento daquele povo, a política do Estado romano, a hipocrisia, a falsidade dos religiosos, a cobrança exagerada e as propinas nos impostos. Olha que mundo parecido com o nosso. E Jesus percebe tudo aquilo e falou, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão oprimidos, porque eu tenho descanso para a vida de vocês. Eu tenho descanso para a vida de vocês. Eu não tenho um cansaço para vocês, eu tenho descanso. Eu tenho um ambiente para vocês boiarem, para vocês flutuarem. Eu tenho um ambiente para que vocês vivam. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Tome o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve, a minha interpretação da lei, que é leve. Tomem isso sobre vocês. Mas enquanto a gente vai insistindo com essa tentativa de controlar a vida, a gente jamais dará conta. 2020, segundo a OMS, a doença que será principal no mundo será a depressão.
De novo, que vez ou outra, um dos seus sintomas é justamente a ansiedade. Esse desejo exagerado de tentar dar conta de tudo na vida. De tentar controlar tudo na vida. Essa sensação que a gente tem de ser onipotente. De achar que a gente pode dar conta de tudo. E aí o choque vem quando a gente percebe que você chega feliz na segunda, no final do dia o patrão diz, então, rolou a lista de corte e você está lá. Então, nesse momento você está sendo convidado ao mercado de trabalho. Assim, atualiza o seu currículo, carta de recomendação. Até que está bem, você sente uma coisa, vai no hospital e ele diz, então, é uma doença um pouquinho grave, assim, não é uma coisa tranquila, não. Até que você descobre que alguém te roubou, que alguém te assaltou, que alguém te traiu. E são esses imprevistos que a gente não consegue controlar. O que Jesus está dizendo é, vocês não conseguem acrescentar nem um segundo da própria vida de vocês. Vocês não têm esse poder que vocês acham que têm. O problema que vocês veem no futuro é porque vocês querem controlar o que não existe. Que é o futuro. O futuro não existe. O que existe provisoriamente é o agora. Daqui a alguns segundos já não existe mais. Então, assim, não dá para controlar isso. Enquanto vocês fizerem isso, vocês não vão conseguir seguir na vida. Eu imagino que caminhos possíveis para uma espiritualidade saudável e madura seria primeiro a gente se lembrar que a vida não acaba aqui. Essa é uma esperança que a gente precisa ter. A vida não acaba aqui. Com isso, eu não estou dando aquele discurso dramático de que pode sofrer, filho, pode apanhar aqui, pode passar fome. O importante é a tua alma. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, em último caso, assim, quando as coisas não derem muito certo, a gente ainda tem uma esperança. A gente tem esperança de uma vida futura. O apóstolo Paulo estava discutindo com os coríntios lá sobre muitas questões e tinha uma galera que chegou na igreja de Corinto dizendo que não existia ressurreição dos mortos. Olha essa história do Jesus de vocês, do Cristo de vocês, dizendo que ele ressuscitou e que vocês vão ressuscitar, isso é balela. O apóstolo fala, não, mas não funciona assim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A expectativa só aqui nos leva à destruição, porque aqui a política não vai ser a nossa salvação. Os movimentos sociais não vão ser a nossa salvação. As religiões não serão as nossas salvações. As doutrinas não serão a nossa salvação. A salvação está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa foi a defesa o tempo inteiro do apóstolo Paulo. E ele diz, e apesar das dificuldades aqui, dificuldades que ele chama de leves e momentâneas, há um peso eterno de presença de Deus que vai para a vida eterna. A nossa expectativa não deve ser só aqui. Se a gente fixar o nosso mundo e a nossa eternidade, fizer um esforço para se tornar o nosso presente, a gente morre, a gente cai no vazio. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ser o centro da nossa fé, o estabelecimento e a nossa esperança, a nossa expectativa. Fora dele, como diz o Evangelho, não há salvação. Fora dele, a gente não tem ambiente de segurança. Jesus é pessoa e é ambiência. É ambiência de cuidado, é ambiência de acolhimento, é ambiência de presença de Deus. De uma presença que inicia aqui, mas que vai para a vida eterna, que vai do além e agora. A gente precisa saber que a esperança da vida eterna é o que na teologia a gente diz que é o já e o ainda não. Porque é o reino de Deus que já se estabeleceu por meio da encarnação do Filho de Deus, de Jesus, mas ele não vem pleno. Ele é por enquanto, ele é parcial. Então Deus cura um e o outro não é curado. Um morre com a doença, um morre de fome, o outro é injustiçado, mas não tem plenitude aqui. Se houvesse plenitude aqui, não haveria eternidade no sentido pós-morte. A gente tem que sim
como parte da comunidade de Jesus, fazer um esforço, participar daquilo que Deus está construindo no mundo e transformando a sociedade nos projetos sociais, nas ações sociais, na política, na economia, na saúde, na educação, em todas as áreas da vida, como a gente já tem insistido. A igreja de Jesus, a comunidade de Jesus, a eclesia, essa reunião dos filhos e filhas de Deus, é uma comunidade que tem que parar a deteriorização do mundo. Essa palavra é difícil conseguir. Mas assim, o mundo vai se deteriorando e a comunidade de Jesus vai barrando. É isso que Jesus disse quando ele falou: as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus. O mundo jaz no maligno, mas há uma presença de Jesus, há manifestações, rasgos da graça de Deus que intervêm no mundo. E quando isso acontece, a eternidade se choca com o presente. A eternidade se choca com agora. Alguém me disse essa semana, Clay, eu ouvi alguém falando e eu achei maravilhoso. A preletora americana pegou 2 fitas, uma pequena, da cor vermelha, e disse: essa aqui é a linha da nossa vida aqui na Terra. E ela falou, quando acaba essa linha, ela pegou uma faixa grande amarela e falou: agora começa a eternidade. Eu falei, eu diria que eu discordo dessa preletora. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque nessa linha vermelha que é a nossa vida aqui, no reino de Deus, a eternidade é antecipada. Você pega essa linha amarela e pode trazer para o tempo de vida aqui. É isso que o apóstolo João fala, que nele, em Jesus, a gente tem vida. É um biozoé, é uma vida de Deus. Então, é uma vida que está na eternidade, mas que habita em nós no tempo. Então, não é uma vida aqui e depois uma vida lá. É uma vida que quando a gente recebe Jesus, ou foi alcançado por Jesus, ou foi transformado por Jesus, a gente começa a experimentar aqui de forma parcial e que a morte só nos permite uma passagem de continuidade, num outro tempo, numa outra dimensão da própria vida que já estava em nós. Por isso que os apóstolos vão dizendo que a vida estava nele, o próprio apóstolo João, e a vida dele se tornou a luz dos homens. Porém, os homens que estavam nas trevas o rejeitaram, porque eles estavam nas trevas e suas obras eram más. Ele veio trazer essa vida, mas uma vida que já acontece aqui. É muito desafiador a gente entregar nossa vida a Jesus, a gente entregar nossas causas a Jesus, mas vez ou outra, todo filho e filha de Deus vai ter que ter uma experiência de fé com Jesus. Vai ter que ter um treino na fé, vai ter que ter a experiência de não ver absolutamente nenhum sinal de circunstância que o ajude naquilo que ele deseja e entende que ele deve fazer, e ainda assim continuar acreditando num Deus de amor, num Deus que conhece os nossos sentimentos, desejos e sensações antes que chegue à nossa língua. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca, e ele já sabia muito bem, olha que loucura, a onisciência dele, a onipresença dele. E ele diz, e a gente até tenta fugir vez ou outra dele, mas se a gente sobe aos céus, lá ele está. Se a gente desce ao lugar dos mortos, ao Sheol, ali também ele está. Como que eu fujo dele? Como que eu me distancio dele? E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizendo também que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Aí a gente vai se limitando, a gente vai ficando ansioso, a gente vai entrando em desespero, até que Deus vai falando, então fique de boa, fique tranquilo, assim, calma, vai dar certo. A minha experiência com o banco, e eu fecho aqui, fiquei muitos anos, quase 10 anos no banco, acho que a maioria sabe essa história, acho que 1 ou 2 eu ouvi pela primeira vez. A gente sempre repete depois de um ano de igreja. E eu ficava muito ansioso, porque o banco aparecia para mim como um ambiente de segurança, mesmo acabando com a minha vida, mas aparecia como um ambiente de segurança financeira. E muito tempo orando com a minha mulher, a gente pensando sobre isso, e ela falando, deixa esse banco, deixa o que é fiado, e plano de saúde, e salário, e PLR, e viagem, e isso. Mas aí a vida não estava acontecendo, né? E eu sabia que tinha que fazer isso, eu tinha muito claro que eu deveria fazer isso, mas aí, assim, a coragem, assim, entre saber que tem que fazer e fazer, filho, aí é outros 500, né? Tem, assim, uma certa distância, assim, entre uma coisa ou outra, tá?
Saber não significa muita coisa nessas horas, não. A gente só vira um covarde, confesso. Mas eu lembro que eu tinha plena convicção, e aí eu tinha um processo contra o banco. Essa parte eu tenho que cortar e mandar para os colegas de trabalho, olha que legal. Aí processei o banco, estando trabalhando no banco, ganhei em primeira instância. A advogada falou para mim, Clay, a minha irmã é irmã de oração, e ela sempre ora pelos meus clientes, e ela te mandou um recado. Eu falei, o mundo está moderno. Na época dos discípulos, você entregava, cara. Agora vem com o recado. Eu falei, pede para eu mandar um WhatsApp, eu não posso, não. Com certeza que não vai diminuir a revelação se ela mandar um áudio, né? E ela falou, não, ela só falou que você sabe o que é. Olha que legal, a revelação você sabe o que é. Mas que você precisa tomar uma decisão importante. Depois dessa decisão, muita coisa boa vai acontecer para você. Mas você tem que tomar essa decisão, você sabe qual é. Ela falou, não, fica tranquila. Eu falei, eu sei qual é. Ela falou, qual é? Eu falei, eu pedi demissão no banco. E aí eu tinha plena certeza de que era isso. Mas ainda falei assim, não, calma aí, eu preciso ganhar pelo menos mais uma PLR, VKT, meu aniversário, em outubro. Eu falei que minha mulher vai ficar até outubro. Quando foi em julho, não aguentei não. Depois de 6 meses de licença, eu fui pedir demissão. Minha chefe ficou na conversa de 4 horas comigo e falou, Clay, vai pensar em casa, depois você volta, você não vai pedir demissão não. Quase 10 anos de empresa, perder direitos. E aí, eu falei, não, eu tenho certeza, mas como também já estou com pressa agora, porque eu tinha que atender um paciente, aí eu falei, preciso ir embora agora para atender, amanhã eu volto. Voltei no dia seguinte, ela, não, Clay, mais uma vez, quer pensar? Vamos começar. Eu falei, filha, não quero começar não. Parou a conversa, já abre o teu computador aí, digita essa carta que eu vou assinar, dizendo que eu abro mão dos direitos e tal, como manda a legislação. E aí pedi demissão e ela, no momento de finalizar, ela falou, Clay, só falta um enter. Ela olhou para mim assim ao lado dela, falou, Clay, um enter, quase 10 anos. Eu falei, filha, dá esse enter, quer que eu dê? Clay, tá a data de hoje. Eu falei, é lógico, né? É hoje, né? Então vamos colocar a data de hoje. Aí deu enter lá, eu assinei tudo, aí eu falei, posso dar tchau pessoal? Dei tchau pessoal e tal, não sei o que, a pessoa ficou assim, ou ele é corajoso ou ele é doido. Então, eu sentia isso nos olhares, nos abraços. E alguns diziam diretamente, tem pessoa que não direta, né? Você tá doido? Vai ficar aí nesse mundo de a crise financeira, e o mundo tá acabando aí, não tem ninguém, fila de emprego, você é um pai de família. Cara, eu já sei tudo isso aí, mas, meu Deus, que acusação, eu sujo, né? E aí cheguei em casa, tal, 7 dias depois o banco fez um PDV, plano de demissão voluntária, que eu perdi, porque aí, nesse momento que eu pedi demissão, eu vi um e-mail na caixa da minha gestora e falei, esse teu e-mail está com o título PDV. Ela, não, eu tenho quase 30 anos de banco. A última vez que a gente teve um PDV foi 9 anos atrás, não tem nem previsão. Eu vou chamar muito novo. Enfim, ela não sabia, ela não tinha lido aquele e-mail, eu confio nela, ela não tinha lido aquele e-mail. E aí, depois de 7 dias, quando abriu o PDV, eu nem dormi. Porque a minha colega, quase meia-noite, mandou uma mensagem e falou, Clay, eu não vou usar a expressão que ela usou, não, mas ela foi bem enfática, assim, PQP, aí ela falou bem forte, abrir o PDV hoje, há 7 dias atrás você pediu demissão e você tinha direito, você perdeu o benefício de mais de 2 anos de banco. E aí, a minha mulher ficou preocupada, você está ansioso, eu tomei um remédio para dormir, mas eu não dormi, eu fiquei nessa... Eu fiquei falando com Jesus a madrugada inteira. Eu falei, Senhor, você vacilou agora aqui. Você vacilou feio. Eu falei, o Senhor sabia, eu tinha orado várias vezes sobre isso, e o Senhor me deixou pedir demissão. 7 dias antes de eles abrirem o programa de demissão voluntária, o Senhor agora errou feio, rude. Agora não foi legal, não. Praticamente não dormi. Mas foi engraçado que teve um momento que eu estava orando e eu senti que Deus falou comigo assim, eu não estou nas coisas, eu não estou no que é material, eu estou com você, não estou nas coisas. Aí eu meio que descansei meu coração e tal. 7 dias depois, estava dormindo, o sono dos justos e injustos, e aí tocou o telefone e minha advogada, Clay, o banco tem uma proposta para você hoje, porque ele recorreu para a segunda instância. Você fez o PDV? Eu falei, não, porque se tivesse feito o PDV, não receberia a proposta. Ufa. A proposta do banco fez era o dobro do valor do PDV. E aí eu falei, filha, eu aceito. Fala para ele que eu já estou à disposição, que eu amo o banco. Eu já quero, pode colocar o dinheiro na minha conta. E assinamos os termos para correria, advogado do banco assinou, assinei. E 10 dias, não, 10 dias para o dinheiro entrar no banco. O banco é sujo, eu sei que ele vai colocar o dinheiro no 10º dia. Eu entrava todo dia, eu vivia na conta, parecia um WhatsApp, aquele bankline, porque eu entrava toda hora e nada de dinheiro.
e conta negativa e nada de dinheiro, nada de dinheiro. 10 dias depois entrou aquele valor generoso. Mas foi curioso, porque eu precisei pedir a demissão, eu precisei agir sob aquilo que eu acreditava e sob o direcionamento também de paz que eu entendi que eu tinha de Deus no coração, mas foi um movimento de fé. Porque não dá para controlar a vida. O que Jesus vai dizendo para a gente é: eu sei que você é competente, eu sei que você trabalha muito, mas você não controla a vida. O que eu quero que você aprenda: você não controla a vida. Você se programa, você se planeja, você tem que fazer isso, mas você não controla a vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ensine a descansar nele.